que adianta a gente conquistar tudo o que a gente sonhou se no final a gente perdeu o que realmente importa? Jesus fez essa pergunta e a resposta é mais urgente do que nunca, principalmente nos tempos que a gente tem vivido na igreja evangélica brasileira. Se você quiser saber o porquê disso, assista esse vídeo até o final, porque a resposta com certeza irá impactar a sua vida. Mas antes, não deixe de fazer aquilo que a gente tem pedido para ajudar o nosso canal e abençoar o nosso ministério. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista aos nossos vídeos do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal. Nós estamos retomando os serviços aqui e a gente deseja alcançar o máximo de pessoas com a palavra de Deus e a gente conta com vocês para isso. Bom, é interessante a gente falar sobre ganhar o mundo, né, e conquistar tudo aquilo que a gente sonhou, porque está muito em voga a gente ouvir pessoas, pregadores, dizerem que quando a gente recebe um sonho, quando a gente tem um sonho, isso significa que Deus colocou aquele sonho no nosso coração e que Ele colocou aquele sonho porque Ele sabe que nós temos condições de alcançá-lo. E é impressionante como é que isso está geralmente relacionado com sucesso, riqueza, fama, poder, chegar ao topo. E é mais interessante ainda como muitos desses preletores, muitos desses pastores, eles usam o próprio exemplo para poder dizer que as outras pessoas podem receber isso, elas podem receber essa bênção. E por quê? Porque nesta doutrina da teologia da prosperidade, a bênção de Deus ela é revelada por meio das bênçãos materiais, por meio das conquistas materiais, das posses, das riquezas que a pessoa tem. Isso demonstra que ela é uma pessoa abençoada por Deus. O grande problema é que isso vai de encontro com a própria mensagem de Jesus, que falou lá no Sermão do Monte que buscar a Deus e buscar as riquezas são coisas antagônicas, e que a gente tem que buscar as coisas do céu, os tesouros do céu, e não os tesouros da terra, que a traça e a ferrugem consomem. Então, é importante a gente entender que muitos acreditam que ter o mundo inteiro significa ter segurança e felicidade. E o evangelho da prosperidade ele vai trazer isso para você. A ideia é de que quanto mais você tiver, mais é um sinal da bênção de Deus na sua vida. Só que Jesus ele alerta para o perigo de trocar o eterno pelo temporário. Quando Jesus ele bota em contraponto o amor a Deus e o amor às riquezas, ele está praticamente dizendo o seguinte: olha, pelo seu amor e seu desejo pelas riquezas, você pode acabar colocando em risco a sua compreensão da eternidade. E quando confrontado por isso, na hora de você de repente escolher que caminho seguir, você pode acabar seguindo o caminho das riquezas. Muitas pessoas acabam caindo em pecado porque elas sabem que se elas não seguirem pelo caminho errado, elas vão perder o que elas já conquistaram. E aí, em vez de tomar um outro caminho, uma outra decisão, acabam seguindo pelo caminho da ganância. Então, a gente precisa entender isso, que o foco de Jesus não é sobre deixar de trabalhar ou conquistar ou ter riquezas, mas sim não perder a alma no processo. E quando a gente fala não perder a alma, significa não perder o foco, que é ter Jesus no controle de nossas vidas. E a gente precisa entender isso. Quando surgirem os problemas, quando surgirem as dificuldades, quando você às vezes for colocado numa situação em que você talvez tenha que tomar uma decisão que não está de acordo com as Escrituras, que você talvez tenha que fazer algo que é pecaminoso e vai contra a vontade de Deus, você precisa entender que o maior fracasso não é você perder um negócio, não é você deixar de conquistar algo, não é você chegar e falar, mas isso aqui, esse pecadinho aqui, se eu fizer agora, eu vou alcançar mais e depois eu peço perdão a Deus. Não, o maior perigo é você perder a eternidade. E não é no sentido de você achar que você perde a salvação porque você pecou, mas é no sentido de você parar e entender que viver em pecado está em contraponto com viver à vontade de Deus. Se você começa a permitir que o pecado entre na sua vida, você pode estar com um sério problema de talvez você não ter compreendido o que significa ser salvo em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender sobre isso. Quando a gente observa esse texto, por exemplo, em que Jesus fala: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jesus está falando no contexto dos discípulos sobre negar a si mesmo e tomar a cruz.
Então, a gente precisa entender aqui que muitas das vezes nós temos que sacrificar alguns prazeres que o mundo nos coloca à nossa disposição para que a gente cumpra a vontade de Deus. E uma coisa que é muito importante que a gente entenda é que sacrificar esses prazeres do mundo é algo que Jesus vai nos capacitar a fazer por meio do Espírito Santo que habita em nós quando nós aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. E o Espírito Santo de Deus vai nos alertar, ele vai gritar nos nossos corações, nas nossas almas e vai falar: não siga por esse caminho, porque esse caminho é perigoso, esse caminho é um caminho de trevas, é um caminho que vai te levar à destruição. Então a gente precisa entender que quando a gente tem esse relacionamento com Deus, quando a gente nega a si mesmo e toma a cruz de Cristo, na verdade significa a gente negar os nossos prazeres e os nossos desejos e passar a seguir a vontade de Deus. Que aos olhos do mundo podem ser complicados, aos olhos do mundo podem ser algo difícil de ser compreendido, mas que para o cristão é algo que a gente consegue realizar com tranquilidade, porque Cristo nos habilita para isso. Cristo nos fortalece, nos dá a orientação e nos dá as condições de enfrentarmos as tentações desse mundo. Ganhar o mundo, nesse texto, é o símbolo de todos os prazeres e conquistas temporárias que a gente pode ter aqui. E o que significa ganhar o mundo significa a gente focar nessas coisas, focar no transitório, focar na conta bancária, focar na mansão que a gente quer, ou na viagem para o exterior que a gente quer, ou no cargo da empresa que a gente deseja ter. E você investe tanto tempo nisso que você não investe tempo em ter um relacionamento com Deus. A verdade é que a alma é de valor incomparável e não pode ser comprada ou trocada por nada. Apenas Jesus, quando morreu na cruz, ele nos redimiu, ele nos comprou, nos tirou das hostes da morte, do pecado e do inferno e nos trouxe para o reino da luz, para o caminho do Senhor, para aqueles que irão habitar com ele nos céus quando ele vir. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que a gente precisa avaliar as nossas prioridades. O que a gente está disposto a sacrificar para ganhar mais? Será que a gente está disposto a sacrificar tempo com Deus para poder aumentar a nossa conta bancária? Será que a gente está disposto a agir de uma forma duvidosa para a gente alcançar outras coisas melhores? Será que a gente está disposto a até sacrificar relacionamentos, casamentos, apenas para conquistar algo a mais? A gente precisa identificar áreas na nossa vida onde a gente tem negligenciado a nossa vida espiritual por ganhos materiais, ganhos imediatos. Ah, pastor, poxa, mas eu preciso estudar para o concurso e tal. Ok, mas você não precisa estudar ao domingo na hora do culto. Você não precisa estudar o dia inteiro e você deixar de ter o seu momento devocional com Deus. Você pode ter as duas coisas, basta você organizar o seu tempo. E tenha certeza, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu estudei para um concurso recentemente. Eu estudei, eu investi várias horas, mas eu não deixei de ter o meu tempo com Deus. Eu não deixei o meu ministério ao bel prazer. Eu não cheguei, olha, pastor, eu preciso tirar uma licença da igreja por 6 meses porque eu preciso estudar para o concurso. Não, eu honrei a Deus, continuei fazendo tudo aquilo que eu já vinha fazendo, sem sacrificar um tempo nenhum para poder estudar. E Deus me honrou e permitiu que eu fosse aprovado no concurso. E Ele vai fazer com você da mesma forma. Ele vai honrar o seu esforço se você mantiver o seu relacionamento com Ele. Então a gente precisa entender, compreender que valores no trabalho, sacrificar tempo com Deus por entretenimento, buscar a aprovação de pessoas acima da aprovação de Deus, isso pode significar que você está tentando ganhar o mundo e com isso você pode estar perdendo a sua alma. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa entender isso. 1 João capítulo 2, versículo 17 vai dizer: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, a sua maldade. Mas as coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus são atemporais. O reino de Deus, aonde nós iremos habitar no futuro, ele é atemporal, ele é eterno. E nós estaremos gozando desta maravilha por toda a eternidade. Então, a gente precisa entender, a Bíblia, ela ensina o tempo todo
que o valor eterno da alma é superior a qualquer conquista terrena. Para terminar, a gente precisa entender que você não leva nada no mundo, nós não levamos nada desse mundo, mas a gente leva o destino da nossa alma para a eternidade. Então, não vale a pena a gente se entregar aos prazeres desse mundo, os prazeres temporais, para a gente tentar conquistar coisas aqui, se isso significar a gente sacrificar a nossa eternidade, a gente sacrificar o nosso relacionamento com Deus, sacrificar a nossa salvação com Cristo Jesus. Lembre-se que a Bíblia fala que se você vive pecando, isso significa que você não tem a sua salvação, que você não ama verdadeiramente a Deus. Quando a gente aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador, isso significa uma transformação completa de vida e uma transformação completa de atitudes. Nós deixamos de viver para conquistar as coisas desse mundo e passamos a viver para conquistar as coisas do mundo espiritual. A gente passa a viver para ter uma vida melhor, para sermos pessoas melhores, para nós podermos abençoar os outros. Você entender isso, você vai compreender como viver a cada passo de sua vida e assim você vai entender como vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E essa mensagem venha abençoar você nesse dia e venha te ajudar a entender como lidar com as dificuldades desse mundo. Tome cuidado com as tentações, tome cuidado com o que o inimigo joga na sua frente para tentar te desviar do caminho do Senhor. Fale com Ele, busca Ele e o Espírito Santo de Deus vai te orientar, vai clarear os seus caminhos, vai te mostrar onde estão os laços do inimigo e vai te fazer caminhar por este mundo em direção à jornada eterna. Que isso possa te abençoar neste dia e nesta manhã. E eu quero continuar pedindo para que você continue a nos abençoar em oração e também assistindo e maratonando todos os nossos vídeos para que esse ministério possa alcançar cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Nosso desejo é apenas fazer a vontade de Deus e trazer a sua palavra aqui neste local. E você pode fazer isso assistindo do início ao fim os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar. Para isso, vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela para vocês, eu espero que eles venham a edificar a sua vida. E se você quiser compartilhar o nosso canal nos seus grupos de oração, nas suas igrejas, não deixem de fazer isso para que mais pessoas venham a ser abençoadas. Que Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e Deus os abençoe.